conceda a palavra ao segundo orador do grande expediente, o ilustre deputado Mandetta, DEM, Mato Grosso do Sul. Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, nobres pares, todos aqueles que assistem a essa sessão, uma sessão às vésperas de um grande evento que chama a atenção de todo o mundo para a nossa terra. Ontem, uma cena típica dos olhos do mundo em relação à nossa terra foi a visita de tribos indígenas da Bahia à concentração da Alemanha. E eles lá estiveram e demonstraram a sua alegria, demonstraram a sua dança, e aquela imagem provavelmente circulou os 5 continentes, mostrando que no Brasil há uma festividade dos indígenas, mostrando que o Brasil é um país que zela pela cultura dos povos nativos, mostrando que o Brasil, ao mesmo tempo que é uma potência agrícola mundial, consegue ter os seus índios nativos dançando, festejando a vinda de uma seleção de futebol da Alemanha. Quisera, mundo, como eu quisera que isso fosse verdade. Aqui, após 514 anos da chegada dos europeus e daquela longa história de colonização, da primeira missa, aonde nos quadros a óleo retratam o português branco, vestido com a sua cruz, com a primeira missa no Brasil, e os indígenas ao lado, olhando, observando, quisera que isso fosse verdade. De 1500 até a presente data, nós tivemos a sina de todo o novo continente. Vieram os impérios, junto dos impérios veio a religião católica, batizando aquilo que até então era uma heresia aos filhos dos brancos com os índios, dos negros com os brancos, dos negros com os índios, dando-lhes um nome, impondo-lhes a língua e fazendo a colonização e a repartição de terras. As capitanias hereditárias, a vinda de Dom João VI, os títulos de nobreza e aquele quinhão de terra para que as pessoas viessem trabalhar. Assim foi se dando as missões no Rio Grande do Sul, assim se deu a colonização agrícola pelos imigrantes que vieram ao fim da escravidão para trabalhar, para tirar do seu esforço e do seu suor o pão de cada dia, e as políticas indigenistas foram ficando cada vez mais ligadas a Rondon, a uma expedição, a uma ida ao norte. Isso foi se dando da maneira como a sociedade vinha dinamicamente se desenvolvendo. O meu estado, Mato Grosso do Sul, é colonizado a partir da necessidade de se marcar um território conquistado na Guerra do Paraguai. Colonos do Rio Grande do Sul são para lá levados após a Revolução Constitucionalista de 32, para implantar o getulismo. E neste choque de culturas, as pessoas lavraram a terra, receberam títulos da União, receberam títulos dos estados e não foram para lá fazer nenhum tipo de marcha
para o oeste e dizimar índios, como aconteceu nos Estados Unidos, aonde havia uma associação do exército americano, muito bem retratada em inúmeros filmes, Dança com Lobos, o mais recente, aonde se vê o exército americano promovendo a guerra para implantar seus colonos. No Brasil isso não se deu assim. Isso se deu de uma maneira natural. E essa convivência entre a religião, os brancos, os índios, os negros, foi forjando uma liga que se transformou no chamado povo brasileiro, tão bem retratado por Darcy Ribeiro, tão bem retratado em Casagrande Senzala, aonde se vê a participação indígena na cultura do negro e do branco. Quando esta casa, em 1988, redigiu esta Constituição, que tenho certeza Vossa Excelência, senador Mauro Benevides e muitos outros que aqui estão, comemoraram e apresentaram ao país esse texto e a chamaram de Constituição Cidadã, inspirados por Ulisses Guimarães. Esta Constituição Cidadã, ela nos traz dois princípios constitucionais, a partir de 1988, que fazem com que este equilíbrio, muitas vezes desequilibrado aos brancos, muitas vezes desequilibrado à igreja, outras vezes desequilibrado aos índios, que nesta Constituição houvessem dois princípios constitucionais. Um princípio constitucional vem no capítulo 1 do título 7 da Ordem Econômica e Financeira, que diz que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 1. Soberania nacional. Primeiro princípio, ou seja, chamar de nações, dar soberania a outros povos dentro deste nosso território, significa ferir. Segundo, propriedade privada. E lá no capítulo 8, no seu artigo 231, que trata dos índios, a mesma Constituição diz que são reconhecidos aos índios sua organização e que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No momento em que o Constituinte escreveu numa parte desta Carta Cidadã, que não veio para humilhar ninguém, não veio para fazer diferença, pelo contrário, veio para dirimir as dúvidas da diferença para construirmos um país igual. No momento em que a Carta leva dois princípios constitucionais, um que zela pela soberania e pela propriedade privada, e outro que diz que a terra tradicionalmente indígenas pertence aos índios e não cabe expropriação pela União, esta casa colocou aquela dívida social ou cultural, histórica, dívida da igreja, dívida dos governos, dívida do império, dívida da civilização, coloca esta dívida e remete ao Ministério da Justiça que faça uma portaria e regulamente este princípio constitucional. De 1988 para cá, o que se assiste é uma profusão de conflitos nunca antes vista na história desse país. Não há registro na história do país de que todas as unidades da federação, do Rio Grande do Sul ao Amapá, ao Roraima, a Mato Grosso do Sul, a Santa Catarina, São Paulo, a Rio de Janeiro, não há
uma unidade da federação que não tenha hoje instalado um conflito de posse, de propriedade, de uso da terra, envolvendo, de um lado, indígenas que olham a Constituição e dizem: o meu direito está lá. A terra, para ser tradicionalmente indígena, precisa que um antropólogo diga que aqui era terra indígena. Pois saiba, senador, que embaixo de seus pés, aqui nesta capital federal, neste plenário, saiba que isto aqui é terra tradicionalmente indígena. Saiba que Ipanema é indígena. Saiba que São Paulo é indígena. E que basta hoje, no ordenamento jurídico que nós escrevemos, nós, sociedade brasileira, não há 1 centímetro quadrado desse país que não possa ser questionável. Você me permite uma breve intervenção? Só para eu concluir essa parte, com certeza lhe darei, senador Mauro Benevides. O que ocorre é que, logo após a proclamação desta Constituição, aquelas áreas não antropizadas, sem a presença do europeu, do branco, são rapidamente homologadas. O governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique fazem na Amazônia, fazem em vários locais. A Raposa Serra do Sol vai parar no Supremo Tribunal Federal para dirimir, afinal de contas, o que é propriedade privada, o que é soberania nacional, até onde nós iremos. E aí o Supremo coloca 19 condicionantes para se demarcar uma área como indígena. O que esta casa não fez, toda a sociedade aguardou para saber: será isto uma súmula vinculante que doravante pacifica? Quando o Supremo disse não, não é vinculante. E joga para esta casa a responsabilidade, o desafio de fazer com que este texto constitucional tenha harmonia. Enquanto esta casa, este Congresso, não assumir a sua responsabilidade e continuar colocando a cabeça dentro do buraco igual avestruz, nós teremos diuturnamente cenas como vimos lá na região do Mato Preto, com o assassinato dos agricultores gaúchos, como a situação do índio Osiel em Sidrolândia, como a situação das inúmeras cenas de sangue que assistimos no nosso país. Vou dar uma parte ao senador Mauro Benevides e depois, senador, vou lhe dizer o que vai acontecer amanhã, mais um capítulo dessa história.